Olá pessoal, tudo bom? Seja bem-vindo à nossa aula. Nossa aula de hoje nós iremos fazer a abertura da unidade 8, lá da página 43. Na nossa aula de hoje, leitura e compreensão de texto. O texto da página 43, A Rock and Roll in the Sky. Uma garota de rock and roll pesado, né? Rock and roll selvagem. Vocês irão conhecer a biografia, né, um pouco da biografia da cantora Avril Lavigne, que é uma cantora canadense que teve muito sucesso no início, né, dos anos 2000, né, meados de 2005. Aqui no Brasil chegou o sucesso um pouco mais tarde, mas vocês, ao perceber a foto, vocês provavelmente já têm ouvido, principalmente o pessoal que a galera gosta de rock, né, você já tenha ouvido alguma música dela, certo? Para incrementar também, vocês podem pesquisar no YouTube, tem alguns canais que tratam, né, dessas partes biográficas de cantores famosos e vocês irão conhecer principalmente o texto mais atual, né? Porque esse manual ele não é tão atual. Vocês vão encontrar aí no YouTube alguns canais que tratam dessa biografia, né, de forma mais atualizada, até mesmo do que a versão desse livro, ok? Então, assim, quando trata de biografia, o texto biográfico, vocês vão perceber justamente essas questões de história de vida, né? Onde a pessoa nasceu, o que ela fez de interessante, né? Como ela se tornou determinada profissão, etc. Então, a, a ideia é que vocês possam ter essa base, né? De formação da vida, de informações sobre a vida da Evil, né? Então, vocês vão fazer a tradução desse texto lá da página 43. Como eu falei, vocês podem também achar interessante, vocês encontrem uma videoaula bem interessante. Posso eu também falar, eu já tinha pesquisado aqui algumas videoaulas, posso deixar o link lá na descrição, que vocês podem acessar também e assistirem, se quiserem também, podem assistirem essa biografia dela no YouTube. É bem bacana, eu achei bem interessante. Vou deixar na descrição lá do vídeo, certo? E as questões que seguem, fala na página 44 e 45. Nessa unidade, nós iremos trabalhar a gramática, a voz passiva e voz ativa em inglês. Tem aquela mesma ideia, né, do que vocês também já trabalharam na língua portuguesa, né? A voz ativa, quando o sujeito, né, o sujeito exerce a ação exercida pelo verbo, né? E a voz passiva, quando o sujeito se torna agente da passiva, né? Aquela inversão do sujeito da frase. Então, vai ter essa mesma ideia que a gente vai buscar na gramática. Aqui na primeira questão, acho que na primeira ou segunda questão, tem uma pergunta já com base no assunto gramatical, certo? Vocês podem, se acharem interessante, vocês podem fazer uma leitura da página 45, para que vocês possam resolver essa segunda aqui, ó. Ler um pouquinho da 45, só a parte de conceito lá sobre voz ativa e voz passiva, porque a gente vai ver realmente na próxima aula, né? Eu vou explicar esse assunto. Então, para não misturar os assuntos, vocês podem adiantar fazer uma leitura lá na página 45 para vocês resolverem essa segunda questão. Já vai fazer menção aqui ao conteúdo gramatical, certo? Bom, então, nessa primeira questão, de acordo com o texto, é correto dizer que, e aí vocês vão marcar apenas uma alternativa, de acordo com o texto, certo? Então, são três informações baseadas no texto, e aí vocês vão marcar apenas uma que está corretamente, certo? Nessa segunda, ó, na frase, aí ele trouxe uma frase aqui no texto, né? Let's go, que é um disco, o título do disco, né? Que ela lançou, né? Foi lançado em junho de 2002 por Evelyn.
Está na voz ativa é. Ou seja, veja que aqui ele está na voz passiva, né? E aí vocês vão ver qual é a alternativa aqui que transforma essa mesma frase em voz ativa, certo? O mesmo procedimento que nós utilizamos na nossa língua portuguesa. Aí, como eu falei, essa segunda questão vocês podem dar uma lida na página 45, porque na próxima aula é que eu vou falar sobre essa estrutura, para não misturar e não ficar extenso, certo? Galera, nessa terceira questão aqui, eu acabei encontrando um erro aqui no manual, certo? Porque, ó, vou dizer aqui para vocês, eu encontrei duas alternativas que estão corretas, certo? Tanto que não tem gabarito no livro, essa terceira. Ele disse assim, ó, it's correct cited, ou seja, é correto dizer que. E aí ele colocou assim na primeira, vou logo traduzindo. No texto, temos apenas uma frase na voz passiva. Realmente, nós temos apenas uma frase no texto na voz passiva. Quando vocês traduzirem, vão perceber que é justamente essa que o autor usou aqui na segunda, certo? Então, essa aqui já era uma questão correta. Aí a letra B ele vai trazer assim: temos preposições. Claro, no texto nós temos preposições, então são duas alternativas corretas. Nessa letra C, ele vai dizer assim: temos apenas um verbo irregular e um pronome reflexivo. Realmente a gente tem um pronome reflexivo, né? Está lá myself no final. Mas nós temos alguns verbos que são irregulares no texto. Como assim? Se é correto dizer, essas duas alternativas aqui estão corretas, certo? É tanto que o livro não traz um gabarito. Ele não trouxe um gabarito, certo? Nessa quarta questão, vocês vão circular os verbos regulares do texto, né? No box, que seria um quadrinho aí que eu não trouxe aqui na imagem. Vocês vão circular os verbos que são regulares, ok? A gente vai encontrar 6 verbos regulares. São 6 verbos irregulares e 6 irregulares. Ele está pedindo para circular apenas os regulares. Regular verbs. Beleza? Nessa quinta, é onde vocês vão traduzir, né? Vocês vão traduzir as alternativas A, E, tá? Em inglês, vocês vão passar para o português, certo? Observem aí principalmente a estrutura de algumas frases, né? São frases retiradas do texto, então facilita aí a resolução dessa quinta questão. E essa sexta, pessoal, a sexta questão, vocês podem responder no português. Se a gente tivesse sala de aula, nós iríamos trabalhar ela na oralidade, não precisava vocês anotarem. Como nós estamos à distância, vocês podem utilizar, escrever na língua portuguesa, certo? Vou fazer a tradução da mesma, para que vocês possam responder de forma mais coerente, né? Ele colocou aqui o seguinte: o que você acha, Able, né? O que você acha de artistas que start their career, ou seja, que iniciam as suas carreiras quando são crianças ou adolescentes ainda? É o caso do Jensen, né? Jensen Bieber, da própria Ever, Sandy Júnior, né? Nós temos exemplos aqui, alguns artistas novatos também que tem, somente nesse mundo mais do funk, etc. O que vocês acham desses artistas que iniciam carreira ainda criança ou adolescente? E aí ele coloca aqui no seguinte, do you think, você acha que eles têm maturidade? Você acha que ele tem maturidade para lidar, né? Lidar com a fama? Fine, explain, ou seja, explique. Então, o que você acha de artistas que iniciam carreira quando eles são adolescentes ou crianças? Você acha que eles têm maturidade para lidar com a fama? Vocês podem ter a opinião de vocês, utilizando aí a língua portuguesa, certo, pessoal? Bom, então, qualquer dúvida, vocês me procuram no nosso horário, ok? Um abraço, fiquem com Deus.